aquilo que há em nós que não te glorifica. Tira de nós, Senhor, todo o ego, Senhor, todo o desejo de fazer aquilo que nós queremos, Senhor, mas que não seja feita a nossa vontade, mas a tua, Senhor. Nos ajuda, Jesus, a te buscarmos no nosso dia a dia, a te honrarmos, Senhor. Nos ajude a entender, Senhor, que nós estamos aqui para servir uns aos outros, para te honrar com os nossos atos, com as nossas palavras, com as nossas ações, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu habitar em nós. Obrigada, Espírito, Espírito Consolador, Espírito que cuida de nós. Que a tua paz, Senhor, seja abundante em nós, nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Como o teu povo, Senhor, um povo que está aqui presente com um único motivo, Senhor, adorar o teu nome, Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Apesar de todas as adversidades que a gente enfrenta no nosso dia, que a nossa boca sempre se abra para declarar a grandeza do nosso Deus. Que a gente possa nesse dia, mesmo se você estiver com seu coração aflito, triste, se lembrar que o nosso Deus não nos deixa nunca, que o nosso Deus não nos decepciona nunca, que o nosso Deus está sempre conosco.
Amém? Ótimo, glória a Deus. Então agora vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo número 19. Antes de irmos para a projeção aqui, eu quero ler o texto com vocês. Texto muito conhecido, para a gente poder dar sequência ou dar início à nossa série de mensagens. Evangelho de Lucas, capítulo número 19, ele começa falando sobre a conversa de Jesus, né, com um publicano, o Zaqueu, um cobrador de impostos. Depois a gente tem uma parábola que é pouquíssimo falada, a parábola das 10 minas, que termina com um julgamento bem difícil, uma palavra bem dura. Mas depois a gente tem a entrada triunfal, Jesus chegando em Jerusalém para sua última celebração de Páscoa, o que vai anteceder ali não só a instituição da ceia, mas posteriormente a traição, a entrega de Jesus aos romanos, seu julgamento, morte, ressurreição, a história que nós confiamos, celebramos uma palavra de esperança. Mas eu quero ler com vocês na parte final da entrada triunfal de Jesus, a partir do versículo 35. E aí depois nós vamos para os versículos específicos da nossa pregação de hoje. Diz assim: levaram a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os seus discípulos. Eu lhes digo, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Vamos ver de novo, versículos 39 e 40, texto de hoje, para o nosso foco aqui. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Queridos, nós estamos iniciando a nossa série de mensagens hoje, e a nossa série de mensagens tem por tema a verdade vos libertará. E o foco é fatos e fakes. O que é fato e o que é fake, o que é verdade e o que é mentira, o que é que muitas vezes nós temos no nosso coração como verdade, mas lendo a palavra de Deus, lendo o Evangelho, nós entendemos que não é bem assim como nós pensamos, não é bem isso que o texto está dizendo, não é bem isso que foi nos ensinado ou que a teologia popular tem por verdade, que nós muitas vezes carregamos por fato no nosso coração. Por exemplo, uma pergunta simples, e esse é o tema de hoje, e eu quero dizer para vocês que foi o Espírito Santo que cuidou provavelmente de mim e de vocês aqui, porque a pergunta hoje é: as pedras clamarão, fato ou fake? Aí eu pensei comigo, nós tínhamos um monte de pedras, aquelas pedras brancas que eram usadas aqui em determinado momento para alguns arranjos enfeites aqui. E eu falei, está tudo certo, está lá no escritório, guardadinha, bonitinha na caixa. Vou pegar essas pedras, vou colocar elas num cantinho aqui e vou distribuir essas pedras para os irmãos da igreja. Porque a ideia era pegar a pedra na mão, olhar para a pedra e dizer assim: essa pedra vai clamar? As pedras clamarão. Aí eu fiquei pensando, os irmãos aí com pedra na mão e eu aqui. Falei, acho que não é uma boa ideia, né? Dependendo do que a gente fala, os irmãos podem ficar empolgados. Tinha as crianças também. Falei, de repente as crianças querem pegar a pedra, e já viu o que pode acontecer. Deus sabe o que faz. Mas a pergunta para vocês é, irmãos, as pedras clamarão, o que isso quer dizer verdadeiramente? Alguém arriscaria dizer? O que quer dizer as pedras clamarão? Alguém gostaria de se arriscar? A Carla, certeza que não vai se arriscar. Dona Eunice, por favor. Lembrei da história de Faraó. Faraó não quis
Isso. A mula de Balaão, né? Então Deus quer dizer isso, que se nós ficarmos quietos sem proclamar a verdade, as pessoas que não conhecem vai falar. As pessoas que não conhecem vai falar. E aí quando a gente vê uma pessoa que não conhece o Evangelho, que não conhece a verdade, falando ou fazendo alguma coisa, muitas vezes a gente pensa o quê? As pedras estão clamando. Queridos, existem duas verdades que são anunciadas ou colocadas no nosso coração como verdade, que não são verdade, são fake. Essa é uma delas. Que quando nós vemos pessoas que não conhecem a Deus fazendo coisas que nós que conhecemos a Deus deveríamos estar fazendo, nós dizemos ou pensamos, acreditamos que são as pedras clamando. Então essa é uma teologia do nosso coração que não está de acordo com o Evangelho. Por que pessoas sem Jesus fazem coisas boas? É o que a gente tem por graça comum, querido. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos, todas as pessoas têm oxigênio para respirar, têm o direito ou a liberdade, pelo menos no nosso país, de ir e vir. Nós temos a liberdade de poder abrir as portas e pregar o Evangelho, celebrar a palavra, o amor de Deus. Tudo isso é um privilégio que nós temos. Mas quando nós vemos as pessoas, digamos assim, que não conhecem a Deus, fazendo coisas certas, não são pedra clamando. Essa é uma das crenças populares ou culturais que nós carregamos no nosso coração, que nós aplicamos para esse texto, mas que não é verdade. Outra fake news, né? ou fake que nós acreditamos como real, como verdade, é que uma pedra, uma pedra mesmo, tá? Então, uma pedra, daquela que eu imaginei entregar na sua mão, mas Deus achou melhor não. Que aquela pedra vai criar uma boca para clamar, para adorar, para anunciar, para falar. Como no caso da mula de Balaão. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um outro período. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Consolador já veio e veio de uma vez por todas. Não é como era no Antigo Testamento, onde o Espírito de Deus vinha, tomava posse de uma pessoa, normalmente o profeta, ou muitas vezes do Espírito de um rei, e anunciava a palavra, a vontade do Senhor. Nós hoje somos templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, o Senhor já se revelou a todos. Portanto, todos nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, ou seja, aquela luta do Espírito contra a carne, onde o Espírito quer anunciar e viver para a glória de Deus, mas a carne que é fraca, pecadora, quer fazer a nossa própria vontade, o pecado. A gente quer ir contra a palavra de Deus ou a vontade de Deus, não só para a minha vida, mas para a vida do irmão. Quando eu me calo, quando eu me fecho, quando eu deixo de fazer o que é certo. Tiago vai nos acusar do pecado da omissão. Saber o que precisa ser feito e não fazer também é pecado. Por que isso? Porque o Espírito de Deus habita em nós, milita contra a nossa carne, contra a nossa vontade, e quer fazer com que nós sejamos filhos e filhas que clamam a Deus verdadeiramente. Então essa é a fake, que nós muitas vezes acreditamos que é fato, que as pedras vão clamar. Irmãos, nunca uma pedra vai abrir a boca. Nunca. Isso não vai acontecer. As pedras, nós não ouviremos, nem no glorioso dia, um coral de rochas, de pedras, de seres inanimados cantando, não. O coral, a multidão que louva, que engrandece o nosso Deus, são pessoas, todas as tribos, povos e raças. Somos nós, homens e mulheres que amam a Deus, que conheceram o Senhor Jesus. Então vamos olhar um pouquinho o que é a verdade. A verdade que nos liberta, que nos transforma. Para entender isso, a gente está falando de um contexto onde Jesus Cristo está chegando em Jerusalém. Jesus Cristo está aparecendo ao povo, se colocando diante do povo, e ele está sendo recebido como rei, como Messias. O que o povo de Deus queria naquela época não era um libertador espiritual. Eles queriam um rei, alguém que chegasse para dominar, para reinar, para dizer: nós não nos submeteremos mais a este governo, a este império romano. Nós vamos criar uma rebelião, criaremos uma força, nós entraremos num embate e vamos conquistar a nossa vitória, a nossa liberdade. Eles queriam um libertador político. Eles queriam um rei, um governante humano, que tomasse a frente do povo de Deus,
e lutasse mais uma vez, como o povo estava acostumado, ou com uma intervenção divina, mas com espada na mão, por libertação, por guerra, por luta, por batalha. E Jesus é recebido pela multidão. E eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque Lucas traz detalhes que outros evangelhos não trazem, que é falar que no meio da multidão tinham alguns fariseus. Ou seja, nem todo mundo na multidão que segue Jesus é discípulo de Jesus. É interessante que os próprios fariseus, no meio da multidão que segue Jesus, e segue porque acredita, segue porque viu os milagres, segue porque testemunhou o poder de Jesus quando ele subia e descia, falava, ensinava, eles olham e dizem assim para Jesus: repreende os seus discípulos. Eles não estão se colocando como discípulos de Jesus. Eles estão pedindo para os fariseus repreenderem os discípulos de Jesus. Fala: Jesus, repreende os seus discípulos. É diferente de eu chegar assim, falar para o Nivaldo, que é meu irmão, falar: ô Nivaldo, pelo amor de Deus, vai lá e repreende o nosso irmão Aldo. Está vendo que o Aldo está fazendo errado? Vai lá, eu já falei, agora é tua vez. Não aguento mais falar com o Aldo não, vai você. Por quê? Porque muitas vezes pessoas que não amam a Jesus se colocam no meio dos discípulos mais para criticar do que para adorar o Senhor. E Jesus está sendo recebido como rei, como Messias, como Salvador. E Jesus não recusa isso porque ele sabe quem ele é. Ele é o rei, ele é o Messias, ele é o Salvador. Quando Jesus se coloca disponível para receber essa adoração, nós estamos vendo Jesus publicamente agora, na cidade de Jerusalém, aceitar o título que Deus lhe deu: Salvador do mundo, o ungido de Deus, a pessoa escolhida para trazer libertação ao povo. E meus irmãos, nós precisamos entender que minha vida, sua vida, a nossa vida como filhos e filhas de Deus, ela é contemplada por Deus, e Deus sabe quem nós somos. Nós não somos o que o povo clama para sermos. Nós somos quem Deus nos chamou a ser. É por isso que a nossa identidade não deve, em hipótese alguma, estar firmada naquilo que fazemos, mas firmada no Deus a quem nós servimos e acreditamos. Eu não sou o que eu faço. Embora eu me apresente e coloque nos videozinhos aí o título lá: Pastor Dinho, Pastor Anderson, Senhor Anderson, não sei como você quer me chamar, mas eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Não é o clamor do povo que determina quem nós somos, porque esse mesmo povo que está aclamando e chamando Jesus por rei, por Messias, por Salvador, daqui a pouco vai estar gritando: solta Barrabás, pela influência e pelo estímulo desses mesmos fariseus aqui, que estão querendo repreender o louvor ao Senhor Jesus, o louvor a Deus pela chegada de Jesus. As pedras clamarão. Esse é um ponto crucial. E Jesus responde aos fariseus, quando Jesus diz no versículo 40: eu lhes digo que se eles se calarem, as pedras clamarão. O que é que Jesus está querendo dizer com essa afirmação? Queridos, o que Jesus faz aqui é o que nós chamamos de hipérbole. Jesus dá um exemplo exagerado. Sabe quando você vai lá para o extremo do extremo para ver se a pessoa entende o que você está querendo dizer? É uma hipérbole. Jesus usa uma figura de linguagem exagerada para ensinar algo para aquele povo, para ensinar algo para os fariseus, para ensinar algo para mim e para você. Jesus está dizendo que o discípulo, ou a pessoa que ama a Deus, ela vai clamar, ela vai adorar, ela vai dizer: Senhor, bendito seja o teu santo nome, eu te amo, o Senhor é o meu Deus, não existe nada e nem ninguém que possa evitar o meu louvor ao Senhor. Então, queridos, depois da entrada triunfal, onde Jesus mostra para nós quem Ele é, o cumprimento da profecia de Zacarias 9:9, mostrando que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, chegaria sentado num jumentinho. Nós temos aí algumas implicações para nós olharmos para este fato. Primeiro, ou a primeira implicação, é a inevitabilidade do louvor. Ou seja, é impossível
evitar que um discípulo de Jesus louve a Jesus. É impossível evitar que um discípulo de Jesus louve ao Senhor Jesus. Louve a Deus. O que isso quer dizer, queridos? O louvor a Jesus como Rei e Messias é uma verdade inegável e fundamental. Se você não louva Jesus, se você não louva a Deus, se você não adora o Senhor, e aqui eu não estou falando de fazer parte da equipe de música, de saber tocar um violão, de saber cantar, não estou falando disso, mas se a sua vida não é uma vida de adorador, de adoração ao Senhor Jesus, então você está fazendo algo muito errado. Porque segundo Jesus, é inevitável que você louve a Deus, que você o louve, que você o adore. Se você é discípulo de Jesus, é inevitável que isso aconteça. A obra redentora e a soberania são tão grandiosas que o louvor é uma resposta natural e devida. Não tem como você olhar para quem Deus é, para aquilo que Jesus fez, para a obra do Senhor e não louvá-lo por isso. É impossível, não dá para evitar. Quando nós olhamos para a obra de Deus, o que Ele fez por mim, por você, o que Ele já restaurou no seu coração, na nossa igreja, o que Ele já fez de milagres, a gente fica maravilhado. Quando a gente olha para a obra de Cristo Jesus na cruz, como é que pode Deus amar tanto a gente, se fazer carne, ir até a cruz, morrer pelos nossos pecados, pelos meus pecados? Eu não sei o quão bom você se acha, mas o dia que você bater no peito e dizer assim, Deus fez certo, porque eu sou muito bom, Ele tinha mesmo que mandar Jesus para morrer na cruz em meu lugar, em meu favor, porque eu sou muito bom, eu sou merecedor. Irmão, você não entendeu nada, mas o dia que você fizer isso, vem treinar jiu-jitsu com a gente, faz essa afirmação. Primeira coisa que a gente vai fazer é um corredor para você aqui. A gente vai trabalhar bem o seu lombo, suas costas, para você entender que você é uma pessoa miserável. Você não entendeu. Que você precisa reconhecer que você não é nada, que nós não somos nada, e só por isso, não sermos nada, e ainda assim Deus nos amar, a gente já tinha que adorar a Deus, engrandecer a Deus. Quando a gente acorda de manhã, hoje, quando você acordou, que o despertador tocou, provavelmente um dos primeiros pensamentos que vem quando o despertador toca, ele fala assim, eu não acredito, estou tão cansado, queria tanto dormir mais. Você vai lá e desliga o despertador reclamando. Na verdade, queridos, quando o despertador toca e a gente acorda, a gente tinha que... Meu Deus, o Senhor me poupou. Mais um dia eu estou vivo. Aleluia, glória a Deus. Olha esse sol. Respirar fundo, mas estou vivo. Louvado seja Deus. Quem é casado tocando... Ou está viva? Aleluia, glória a Deus, está viva também. Vou ver as crianças, vou ver o cachorro, vou ver os passarinhos. Jesus, está todo mundo bem, glória a Deus. Estamos vivos. A gente tinha que engrandecer o nosso Deus, louvar o Senhor, colocar um hino. Você gosta de Cassiane, põe Cassiane, Gabriela Rocha, põe Gabriela Rocha, Thales Roberto, põe Thales Roberto, é Morada, põe Morada, põe lá com louvor e canta, agradece ao Senhor, porque é impossível, é inevitável para nós que amamos a Deus, reconhecemos quem Ele é e o que Ele fez por nós, não adorarmos ao nosso Deus. Agora nós precisamos entender, queridos, que louvar a Deus não é uma opção, mas uma necessidade da nossa existência como seres criados e redimidos. Não é uma opção. Louvar a Deus não é, hoje vou ver se vou adorar ao Senhor ou não. Vamos ver o que Ele vai fazer por mim hoje. Se não louvarmos a Deus, algo está errado em nossa percepção de quem Ele é. Quando nós não adoramos a Deus, quando nós não louvamos o Senhor, nossa visão sobre quem Deus é está errada. Está distorcido. Então nós não fazemos isso. Segunda implicação, queridos, é a soberania de Deus. A glória de Deus será manifestada. Não tenha dúvida nenhuma disso. A glória de Deus será manifestada. A declaração de Jesus ressalta a soberania absoluta de Deus. Olha só, quando Jesus diz que as pedras clamarão, o que Jesus está dizendo é, de uma maneira ou de outra, a glória de Deus será manifestada, Deus será glorificado, será exaltado. E aí a pergunta é, você quer fazer parte disso, sim ou não? Eu gosto muito quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, Deus me deu uma visão, pastor, Deus me deu um sonho,
Aí eu olho assim para a pessoa, e gente, desculpa, mas eu sou pecador. Além de corintiano, eu tenho outros pecados. Esse é um deles. Eu ouço as pessoas dizerem isso, eu já penso assim comigo. Lá vem. Lá vem. Alguma coisa aí tem. Aí a pessoa vai contar, vai compartilhar algo. E eu, de verdade, gente, apesar de ter essa primeira reação, né? Mais barreira, mais crítica, eu também ouço com atenção. Eu gosto de ouvir e eu acolho. Porque às vezes é isso, às vezes Deus realmente. E quando Deus mostra, quando Deus fala alguma coisa, né, que a pessoa diz, Deus me deu um sonho, me deu uma visão, e eu ouço aquilo, e o Espírito Santo vai testificando, eu vou vendo que tem coerência, né, tá em concordância com a palavra de Deus, com a visão da nossa igreja, a missão da nossa igreja, o que nós temos visto como necessidade do nosso corpo vivo aqui de Cristo, e eu vejo que realmente é o Senhor falando. Primeira coisa que eu falo para o irmão, glória a Deus por isso. Mas vamos lá, primeira correção. Deus não te deu um sonho. Deus não te deu uma visão. Deus te mostrou algo. Deus nos mostrou algo. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim, eu tenho um sonho, eu tenho uma visão que Deus me deu, a pessoa está se apropriando de algo que é de Deus, não dela. Deus não dá sonho. Deus te mostra algo no sonho. Deus não te dá uma visão. Deus mostra a visão dele para você. Aí você tem a opção, querido, de fazer parte disso ou não. Por quê? Porque nós temos a tendência de imaginar, de pensar que as coisas de Deus dependem das minhas ações. Não é verdade isso. Isso é uma mentira. Isso é fake. Deus não vai para a sala do psicólogo ou do psiquiatra triste porque você tomou uma decisão errada. Deus não faz terapia porque nós o desobedecemos. Deus não vai olhar para si e vai pensar assim, o que eu farei agora? E ele nem pode dizer, meu Deus, ele fala, eu mesmo. Por quê? Porque o Gilson não obedeceu e eu queria tanto fazer uma coisa na terra, mas o Gilson não me obedece. Eu queria tanto fazer algo na terra, mas o Mateus não me obedece, não escuta a minha voz, ele é rebelde. Eu queria tanto realizar algo na igreja do Campo Limpo, mas o irmão Carlinhos é uma pessoa desobediente. Ai meu eu, ai eu mesmo, o que farei de mim eu mesmo? Deus não tem esses diálogos, Deus não tem esses pensamentos. Por quê? Porque Deus mostra algo para o Carlinhos, para o Mateus, para o Gilson, e ele está dizendo assim, olha o que eu farei, olha o que eu vou realizar. E aí, Gilson, quer fazer parte disso? E aí, Mateus, vamos comigo? E aí, Carlinhos, topa? Deus não está preso às nossas decisões para realizar o que Ele quer realizar e fazer o que Ele quer fazer, porque Deus é Deus, e a glória dele será manifestada. Consegue entender, igreja? Quando Jesus diz, as pedras clamarão, Ele está dizendo assim, é inevitável para os meus filhos louvarem, adorarem o meu nome. Sabe por quê? Porque eles conhecem a minha soberania, eles sabem que eu sou soberano. A soberania de Deus é algo inquestionável. Deus é Deus, o Criador do universo. Ele formou, criou, deu vida, ordem a todas as coisas. Se nós estivéssemos um pouquinho mais perto do Sol, um pouquinho mais distante, nada aconteceria. Seria impossível ter vida nas condições que nós acreditamos. Se os planetas não se movimentassem do jeito que se movimentam, a ordem, gente, é tão complexa que é impossível não existir um Criador soberano sobre todas essas coisas. Por que a gente acha que Ele depende da gente? Quero convidar você a visitar o livro de Jó, ler o livro de Jó, a angústia que Jó passou, as acusações que Jó sofreu, mas principalmente as perguntas que Deus fez para Jó. Se você se acha, né, o dono da batata frita, o rei da cocada preta, sei lá qual é a expressão agora, que eu já tenho 45 anos, as expressões que eu uso podem não alcançar o seu coração, mas não sei quem você é na fila do pão, outra expressão antiga, velha. Eu não sei quem você acha que você é, mas lê aquela série de perguntas, responda elas para Deus, e com aquelas respostas você se apresente a Deus e diga, eu mereço, eu sou melhor, eu sei melhor que o Senhor como fazer e como realizar as coisas.
Deus é soberano. Deus sempre será glorificado, com ou sem a nossa participação ativa. Sua vontade não pode ser frustrada. A vontade de Deus jamais será frustrada. Terceira implicação aí, queridos, é a nossa responsabilidade. Nós somos chamados para adorar. Nós fomos criados para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. A vida de uma pessoa que ama Deus e que não glorifica, que não o adora, é a vida de uma pessoa que vive sem propósito. Eu não sei quais são as metas que você tem para a sua vida. Eu não sei o que você pensa para a sua velhice, para a sua melhor idade. Eu não sei quais são os objetivos que você tem pré-estabelecidos aí para o seu futuro. Mas se ele não contempla seu futuro, não contempla, se as suas metas não planejam, se os seus sonhos não possibilitam a ideia de uma vida de adorador, você é uma pessoa que vive sem propósitos. Pelo menos para aquele propósito que você foi criado. Se a sua vida não glorifica a Deus, se a sua vida não adora a Deus, você está vivendo como uma pessoa irresponsável. Mas pastor, minha vida é tão difícil. Eu queria um dia fazer uma votação para saber quem é que queria ter vivido na época de Jesus, naquelas condições de andar como eles andavam, de se vestir como eles se vestiam, de se alimentar do que eles se alimentavam, sabe? Eu queria tanto ter andado, eu queria ver Jesus. Eu estou em paz com isso, irmão, sabe por quê? Porque eu sei que um dia eu o verei. E está tudo certo. Porque eu não consigo de verdade me ver numa vida longe do contexto que eu tenho hoje. Meio de transporte, comunicação, acessibilidade. Não consigo. Tem gente que gostaria, mas a maior parte da frustração que a gente tem no coração, e muitas vezes a gente nem sabe que é por causa disso, é porque nós não vivemos glorificando a Deus, adorando a Deus. Vivemos como pessoas irresponsáveis. E Jesus está dizendo para a gente que não dá para viver assim. Nós não podemos viver assim, como pessoas irresponsáveis, como pessoas que vivem sem a responsabilidade de adorar a Deus. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo em um mundo que frequentemente o rejeita Jesus. Difícil isso, né? Como é que a gente vai viver, vivendo para a glória de Deus, com o propósito da nossa vida, adorar o Senhor, num mundo que frequentemente rejeita Jesus? Como é que a gente faz isso? Poderíamos ler muitos versículos bíblicos aqui, que antes o que importa é agradar a Deus e não o homem, que a nossa vida está nas mãos do Senhor e não das circunstâncias. Nós podemos cantar, podemos adorar, podemos lembrar de vários textos aqui que vão dar força para a gente. Mas sabe qual é o nosso maior problema? É o medo da rejeição. A gente tem medo de ser rejeitado pelo próximo, medo de ser rejeitado pelo familiar, pelo amigo, pelas pessoas da faculdade, pelos companheiros do trabalho. E para não sermos rejeitados por essas pessoas, nós somos capazes de fazer qualquer coisa, inclusive deixar o nosso propósito de glorificar a Deus de lado. De uma vida de adorador, de adoração ao Senhor, para depois. Que afinal de contas, Deus entende. Eu estou tão mergulhado agora nas minhas tarefas, nas minhas obrigações. E Senhor, se as pessoas não gostarem de mim, como é que eu vou ter espaço para falar do seu amor para elas? Como é que eu vou ter condições de alcançar aquela mina tão linda, tão bonita, Senhor? Para a glória do Senhor. Senhor, eu quero tanto que o Senhor use a minha vida para converter a vida daquela pessoa, porque ela precisa do Senhor. E a gente mente para Deus. Porque na verdade a gente quer ser aceito pelos amigos da faculdade, a gente quer ser um cara bacana, uma mina legal para o pessoal do trabalho, a gente quer participar do happy hour, numa boa, ser aceito com tranquilidade, fazendo o que a gente quer fazer. A gente fala que aquela mina tão linda, tão bonita precisa de Jesus, mas que a gente está dizendo que aquela mina tão bonita é tão linda que eu preciso dela. Mas a gente não tem vergonha na cara nem para assumir isso diante de Deus, de um Deus que conhece o nosso coração.
que sabe quem nós somos, o que fazemos e por que fazemos. E Deus olha para mim e para você, oh meu Deus do céu. Ele não fala isso, né? Vamos voltar? A minha época rebobinava a fita, tá, queridos? Vocês veem como eu sou velho. Deus olha para a gente e fala assim, ai, coitado do meu filho, da minha filha. Acha que eu não sei, acha que eu não conheço. Nossa responsabilidade é adorar a Deus. Queridos, quando Jesus diz, se essas pedras se calarem, se estes se calarem, as pedras clamarão, Jesus não está dando uma licença para o nosso silêncio. Jesus não está dando para nós a opção de escolha. Tipo assim, se eu não fizer, alguém vai fazer. O pastor Dinho falou isso hoje, né? Se eu não fizer, não tem problema. Por quê? Porque Deus vai fazer do mesmo jeito. Glória a Deus. Eu estava com tanto medo de não assumir a minha responsabilidade como filho de Deus. Mas hoje, quando o pastor Dinho disse, Deus está te dando a opção de participar daquilo que Ele vai fazer, eu falei assim, então, tudo bem. Ufa! As pedras clamarão. Eu não preciso clamar, não preciso fazer nada, não preciso falar nada. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele vai fazer a vontade dele. Olha como Ele é bom, estou tranquilo. Posso ser uma pessoa preguiçosa, relaxada, irresponsável. Deus não está te dando essa liberdade, não. Não foi isso que eu disse, não, meu querido, minha querida. Porque ser cristão implica em sermos responsáveis, assumirmos a nossa responsabilidade. Porque, e eu não estou falando, queridos, que eu quero que você tenha a paz de poder colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, em paz, porque você está tranquilo, sossegado. Não estou dando essa liberdade para você, não. A palavra de Deus não nos dá essa liberdade. A palavra de Deus nos diz que é impossível você ser filho dele e se calar. Que é impossível você conhecer a soberania de Deus e não ser obediente. De que é impossível você saber que Deus tem algo para fazer na sua vida e você terceirizar essa responsabilidade para outra pessoa. Que Deus quer fazer em você e através de você. Agora, se nada disso faz sentido para você, meu irmão, minha irmã, dobre o seu joelho, confesse Jesus como Senhor e Salvador, recomece a sua história, recomece a sua vida. Talvez você esteja vivendo uma vida fake e achando que Jesus é seu Senhor e seu Salvador. Talvez você esteja vivendo um evangelho totalmente distorcido, baseado em verdades que são mentiras. E você precisa ter um encontro com o evangelho, com a boa notícia de restauração, de perdão, de recomeço, de restauração, de salvação, que diz assim, filho, filha, venha, eu farei de você uma nova criatura e te darei propósito para a sua vida. Tenha esperança em seu coração. Se você está aqui, se você respira, glória a Deus, o Senhor não acabou com a nossa vida durante a noite. O despertador tocou, desliga e celebre, adore ao Senhor, reconheça a sua soberania, mas assuma também a sua responsabilidade. Nossa responsabilidade de quê? De termos o coração aberto, as portas abertas. Nossa boca vai clamar, vai adorar, vai anunciar as boas notícias, e nós faremos isso até que Ele venha, porque Deus é vivo e verdadeiro. Ele está presente. O guarda de Israel não dorme, não descansa. Consegue entender isso? É um Deus que nos guarda, nos protege em todos os momentos e nos dá a oportunidade de ter uma vida real com Ele. Não terceirize para nenhuma pedra. Não terceirize a sua responsabilidade para aquilo que não vai acontecer. Os blocos da nossa igreja não vão criar boca. As guias das nossas calçadas não vão anunciar. Quando nós lemos o texto bíblico, os textos bíblicos, e nós vemos as árvores batendo palma, dizem os salmos, os céus anunciam a glória do Senhor. Isso tem a ver com nós olharmos para a criação de Deus e reconhecer, é impossível não existir um Deus. Mas nós não vamos ver a árvore bater palma. Consegue entender? São figuras de linguagem, hipérboles, exageros que a Bíblia mostra para a gente quanto Deus é soberano e Ele nos ama. E Ele nos chama para uma vida com Ele. Não acredite em boatos. Não tenha em seu coração mentiras como verdade. Leia a palavra de Deus. Ore. Busque ao Senhor. Busquemos ao Senhor.
e acima de tudo, que nossa vida seja para a honra e glória do nosso Deus. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Amém? Vamos orar mais uma vez? Quero convidar você para ter o seu momento de oração. Você vai orar a Deus, você aí, do seu jeito, mas diga ao Senhor: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me chamou para ter uma vida de adorador. Obrigado, Senhor. Eu não vou mais deixar de adorar o Senhor. É inevitável para mim como discípulo te adorar. Senhor, obrigado pela sua soberania. Tu és Deus, eu não sou. Senhor, eu não tenho controle de nada. Eu nem sei ainda o que eu vou almoçar. Nem decidi isso ainda. Quem eu sou na fila do pão para dizer como é que o Senhor deve agir, o que o Senhor deve fazer? Senhor, a soberania é tua. Cuida dos meus passos, cuida da nossa família, cuida da nossa igreja. E Senhor, me dá esse senso de responsabilidade. É minha responsabilidade ter vida com o Senhor. É minha responsabilidade te buscar, te servir, te adorar, clamar, até que todos saibam, até que todos ouçam, até que o mundo creia que o Senhor é verdadeiro. Faça você a sua oração. Depois nós vamos orar e continuar o nosso momento de louvor, de adoração ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem, de maneira grandiosa, exercido sua misericórdia sobre nós, mas o Senhor também tem nos dado graça, dia após dia, para suportar todas as circunstâncias e vivermos como adoradores do Senhor. Obrigado pela palavra de hoje, obrigado pela sua presença, obrigado pela vida da nossa igreja, obrigado porque o Senhor tem manifestado a sua soberania, a sua glória, a sua misericórdia todas as manhãs, se renovando sobre nós. E hoje nós estamos aqui como adoradores do Senhor, como discípulos, como aqueles que vão adorá-lo, que vão clamar ao Senhor para que o Senhor continue manifestando a sua glória, a sua soberania, sua majestade, cumprindo em nós seus sonhos. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos como filhos e filhas do Senhor a celebrar a tua presença, engrandecer o nome do Senhor, adorando, reconhecendo sua soberania. Senhor, em nome de Jesus, isso não pode ser algo evitado por nós. Então, Deus, em nome de Jesus, faz isso conosco, que nós possamos diariamente assumir a nossa responsabilidade e privilégio de viver como adoradores do Senhor. Não são as pedras que clamarão, Senhor. Não são as pedras que anunciarão. Não serão as pedras que proclamarão as boas notícias. Seremos nós. Seremos nós, seus filhos. Pessoas que amam o Senhor e reconhecem sua soberania, seu amor. Reconhecem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E é com gratidão no coração que reconhecemos isso, Senhor. Então, Senhor, que a sua igreja se levante, adore e faça isso para a glória do teu santo nome, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, digno de louvor, de honra, glória e majestade. Ao Senhor adoramos, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Queridos, quero convidar a equipe de louvor aqui. Nós vamos adorar o Senhor. E quero já dizer, glória a Deus pela sua vida. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Você que é da casa, louvado seja o nome de Deus pela sua vida. Que você sinta-se à vontade na casa do nosso Pai. Nós também teremos agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Se você veio preparado, você traga o seu dízimo aqui. Se você
quer fazer a contribuição financeira por meio eletrônico, tem o QR Code aí em um dos bancos da sua frente. Fique à vontade, não é por obrigação, é porque você ama Deus e tem um compromisso de fidelidade para manter a casa de Deus, os nossos trabalhos aqui para a honra e glória dele. E que o Senhor o abençoe e faça multiplicar, não os seus recursos, mas a nossa fidelidade e amor a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e adorar ao Senhor. Amém? Podemos erguer as mãos? Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Nós clamaremos ao Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Uma semana abençoada em nome de Jesus.